Bem no comecinho da minha carreira, eu amarguei muitas reprovações seguidas em processo seletivo por um único motivo: a minha prepotência, a minha arrogância. Eu era muito jovem, 21 anos, assim, era bonzinho, fazia alguns negócios legais, enfim, tinha uma certa desenvoltura, mas no final das contas, olhando do ponto de vista de uma empresa como a Caixa Econômica, aquela estrutura cheia de figurões, eu era vamos falar a verdade, eu era um bostinha. Mas eu tinha uma autoimagem muito elevada de mim mesmo, eu achava que eu era o melhor. Inclusive melhor que o superintendente, melhor que todo mundo. E aí, obviamente que isso transparece nas palavras, nos gestos, nas ações, no momento que você vai fazer um processo seletivo. E eu comecei a participar então para processo seletivo de assistente, veja bem, é a função de entrada, assistente, não era nem gerente. E fui reprovado na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, e ninguém me dizia o porquê eu estava sendo reprovado, apenas batia nas costas, continua assim, uma hora chega, aquela coisa. E eu lembro que no sexto processo seletivo, eu estava muito confiante, o meu resultado estava melhor do que nunca. Os candidatos que estavam competindo comigo naquela vaga não eram grandes coisas de resultado. Meu resultado era melhor do que todos. Eu já vinha nessa labuta aí de reprovação, eu já havia algum tempo. E eu pensei comigo, olha, agora é a hora. É o melhor momento. Fiz o processo seletivo, acredito que fui bem. E depois eu recebi uma ligação do gerente geral da agência que tinha função disponível, dizendo que eu não tinha sido aprovado, justificando, mas ele muito boa praça, conheço ele até hoje, um cara muito gente boa, uma conversa muito bacana e incentivando que eu continuasse e tudo mais. Mas eu, em vez de agradecer o feedback, porque isso não é comum, hein? O gestor que dá feedback para quem é reprovado já é uma raridade. Obviamente que eu tava puto, né? Tava muito bravo. E em vez de agradecer, olha só o nível da minha loucura, né? Porque quem é prepotente, ele acaba ficando meio maluco no final. Eu disse assim pro gerente geral. Eu falei assim, olha, você pode vir com esse papo motivacional, dizer o que você quiser, mas eu tenho certeza que você contratou a fulana de tal porque é uma loira bonita, é muito mais bonita do que eu, então é melhor ter ela do que ter eu no time. Cara, olha que loucura, entendeu? Eu era um técnico bancário, que não era nada, eu dependia inteiramente da boa vontade de alguém. E o cara é um gerente geral, muita gente boa, ainda querendo me ajudar e tudo mais, e eu largo uma dessa, dizendo que assim, o cara tinha segundas intenções, sei lá, ao promover a menina, e ele não, depois se justificou todo, não é bem isso, tal, deu todo o contexto. Então, perceba como que a arrogância, ela boicota o crescimento de algumas pessoas, assim como boicotou o meu. E não melhorou isso muito logo depois. Eu fiz o 7º processo seletivo e lá foi uma circunstância especial, porque na agência que eu fui chamado, e aí eu fui aprovado, ninguém queria ir. Ou seja, eu era o único candidato para vaga. Então assim, não tem tu, vai tu mesmo. Basicamente esse foi o critério de escolha lá dos líderes. E aí quando o gerente geral me ligou para dar notícia, qual é a expectativa? A expectativa é que você agradecesse, né? Você, obrigado pela oportunidade. O ponto é, eu não queria ir para aquela agência. Haviam outras agências que eu poderia ter sido escolhido naquele processo seletivo e aquela com certeza não era a minha preferida. Então, quando ele me ligou, houve uma quebra de expectativa, porque eu achei, novamente, que eu seria promovido na melhor agência, na agência mais perto. E aí eu recebi aquela notícia que eu tinha sido promovido, mas mais longe. Respirei e disse assim, se esse é o preço que eu vou ter que pagar para ser assistente, então tá bom. Olha o tipo da postura de alguém que acaba de ser promovido. Alguém que troca a primeira palavra com o seu novo chefe, meio que desdenhando aquela agência, o local e tudo mais. E o ponto foi que, de fato, aquele foi o melhor lugar que eu poderia ter ido, porque aquele gerente geral depois se tornou meu amigo, tenho amizade com ele até hoje, e ele me ajudou a parar muitas arestas, a entender principalmente o seguinte, que não importa o quão bom você é de resultado ou de competências acumuladas, quando você está numa organização, você depende de outras pessoas. E depende de que outras pessoas gostem de você. E esse é um ponto que escapa muita gente. Inclusive, eu tive agora como aluno, agora não, já faz um tempo, um gerente de varejo. E ele também é um resultado assim espetacular. Vendia para sobrar pontos no TDV. E quando ele chegou até mim, ele estava numa situação semelhante. Ele havia sido reprovado, acho que uns 6 processos seletivos seguidos para gerente de carteira. E no último ele tinha brigado com o superintendente dele.
meteu a boca no superintendente dele, não lembro tudo que ele falou. E quando ele veio até mim, eu me enxerguei nele. Pensei, eu vou ajudar esse cara. Mas olha que era tão difícil quanto falar com uma parede, porque ele não conseguia enxergar que o problema não era o superintendente dele, mas o problema era ele mesmo. E aí eu lembro que eu fiz uma reunião de quase 2 horas com ele. Eu apliquei todas as técnicas de coach, de perguntas, para gerar consciência nele, para que ele se ligasse de que ele era a causa desse próprio insucesso. Contei, obviamente, a minha história lá do passado, quando eu era a causa minha, né, do meu insucesso. E não foi o suficiente, eu tive que fazer mais uma reunião com ele. Até que ele meio que pegou, né, meio que deu o braço a torcer de que ele poderia estar errado. Porque esse é um ponto, né? Quem tem um bom resultado não aceita que está errado, muitas vezes. Mas deu certo. No final das contas, ele pediu desculpa para o superintendente, trabalhou de uma maneira mais humilde e no fim das contas, aí, depois de alguns meses, ele foi promovido. Então eu tô contando essa história para vocês porque quem quer crescer, isso é em qualquer lugar, em qualquer organização. Pode ser um banco, pode ser uma empresa pequena. Se você quer crescer, uma qualidade é fundamental: humildade. E humildade não quer dizer que você tem que ter baixa autoconfiança, não quer dizer que você precisa escutar tudo de boca fechada, não é isso. É uma atitude de respeito, de submissão à autoridade posta. Isso é fundamental, não se deve desdenhar. Nos dias de hoje, essa atitude de rebeldia, de não respeitar as autoridades postas, ela é muito propagada, né? Quem sai das escolas, das faculdades, sai com isso na cabeça, mas a realidade dentro de qualquer empresa existem pessoas e você deve honrá-las, respeitá-las, e no final das contas, você gostando ou não, você depende delas para ser promovido, para crescer. Então, humildade. Eu vim descobrir isso depois de duras penas. Espero aí que você não precise passar por isso para aprender essa virtude do trabalho.